sociais tem sido estudada em pacientes neurológicos que são propensos a gafes, a auto-revelações inadequadas e outras violações, né, de códigos interpessoais. Então, esses pacientes que acabam tendo lesões na área, vamos dizer assim, órbito-frontal, são famosos por sua irresponsabilidade e suas gafes. Alguns neurologistas, por exemplo, teorizam que esses pacientes não são mais capazes de detectar as expressões da desaprovação ou até mesmo do desânimo. E assim, eles acabam por não entenderem que os outros vão reagir e que os outros vão ter também a sua posição sobre as manifestações e interações deles. E aí ocorre que muitas vezes vão surgir, assim, os lapsos sociais, como sendo consequências da própria ausência de sinais emocionais internos que manteriam o seu comportamento no caminho certo. As emoções básicas, por exemplo, de raiva, medo, alegria, são todas essas programadas no cérebro quando do nascimento ou logo depois. Mas emoções sociais, elas exigem como uma autoconsciência, uma capacidade que começa a surgir no segundo ano de vida, e ela se torna uma medida que a região órbito-frontal da criança vai amadurecendo. Por exemplo, por volta dos 14 meses, os bebês começam a reconhecer-se no espelho, tá? Esse reconhecimento de nós mesmos como uma entidade única traz o quê? Traz um entendimento recíproco de que as outras pessoas também estão separadas. E essa capacidade de nos sentirmos mortificados sobre o que os outros podem pensar de nós, elas também vão ser singulares. Então, antes de 2 anos, tá? Permanece-se abençoadamente indiferente a um julgamento alheio. Não sente vergonha de, por exemplo, sujar-se, tá? Então, quando começa a entender que é uma pessoa separada, alguém que os outros podem perceber, aí começa a ter os ingredientes para se tornar e até alcançar um momento de constrangimento, tá? É preciso que então esteja ciente, né, nesse caso, que não apenas como os outros se sentem e sentem respeito dela, mas também os outros podem contrapor as ações dela. Não só os sinais dessa consciência social aumentam e devem aumentar, como também aumentam as habilidades emergentes da comparação, da categorização e do entendimento das sutilezas sociais. Então, outro tipo muito importante da emoção social que vai nos levar a punir os erros dos outros, mesmo quando até há um risco ou um custo para nós mesmos, vai ser a denominada raiva altruísta, aquela que pune a violação de norma social cometida pelo outro, tal como o abuso de confiança, não é? Mas também quando o outro se coloca na condição ou posição de vítima. Então essa raiva, ela se torna uma raiva justificada, que vai parecer ativar até um centro de uma recompensa no cérebro, tá? E que vai também definir ou defender as normas, punindo até aqueles que violam, os violadores, e nos proporcionando uma sensação de satisfação.
Então, as emoções sociais, elas atuam como um compasso moral do fato. Sentimos até vergonha em determinados momentos, por exemplo, quando os outros ficam cientes de um erro que cometemos. Quando sentimos culpa, por outro lado, esse sentimento que é particular, ele aparece como um remorso quando até percebemos que fizemos alguma coisa errada. Às vezes, os sentimentos de culpa, eles podem estimular as pessoas a, por exemplo, retificarem os seus erros, enquanto a vergonha vai levar com mais frequência à defensiva. E essa vergonha que tem como consequência a rejeição social, enquanto a culpa pode levar esta à expiação, essa vergonha e culpa juntas vão operar propriamente para conter as suas atividades imorais. Então, dentro de uma tríade sombria, essas emoções perdem a força. Os narcisistas são guiados pelo orgulho, pelo medo da vergonha e até vão sentir um pouco de culpa por seus atos autocentrados. E os maquiavélicos também não vão conseguir desenvolver o sentimento dessa culpa. Culpa essa que vai exigir uma empatia, que vai faltar em seus lançamentos emocionalmente distantes, e a vergonha só irá aparecer para os maquiavélicos de uma forma abafada, ou até de uma maneira abafada. Os modos excitantes, por exemplo, dos psicopatas no desenvolvimento moral vão nascer até de uma série ligeiramente diferente de lapsos nas emoções sociais. Nessa ausência tanto da culpa quanto da apreensão, os possíveis castigos, então, vão perder a capacidade até de uma dissuasão, uma situação explosivamente perigosa, que vai ser associada à total falta de empatia do psicopata com a própria tristeza de outra pessoa. É pior ainda mesmo que as suas próprias ações se tornem a causa dessa tristeza e eles não venham a sentir nem remorso, nem vergonha e as emoções sociais perdam seu poder moral. Então, até um psicopata, ele pode sim se sobressair na cognição social, a compreensão puramente, vamos dizer assim, intelectual das reações das pessoas e das convenções sociais que vão guiar um psicopata, por exemplo, na escolha de suas vítimas. Um teste completo, uma possibilidade de análise de inteligência social deve ser capaz, inclusive, de identificar e excluir os membros de uma tríade sombria. Nós precisamos sim de uma medida que não possa ser burlada por maquiavélicos bem preparados, mas uma solução a se incluir e uma medida de avaliação de preocupação e da preocupação até da empatia em ação. E aí é interessante nós pensarmos e considerarmos que é preciso você estar sempre se autoavaliando, fazendo uma anamnese, para que essas emoções e interações sociais não se tornem circunstâncias que te levem a um momento de fragilidade, a um momento de caos e a um momento de até depressão. Não bloqueie-se, mas também não libere-se de uma tal forma que você não avalie, não